Ok, pessoal, boa noite. A gente vai contando um pouquinho antes de começar umas introduções. A gente está... Para algumas pessoas que me perguntaram no WhatsApp, fizeram perguntas antes. Eu vou contar para vocês um pouco como está a situação aqui, o turismo vivencial. Enquanto que a gente está fazendo nosso turismo virtual, em vários países do mundo, tudo fechado, aqui em Israel também. A gente só tem previsão de abertura dos céus e de turismo, provavelmente depois de agosto, se tudo correr bem, mas se não, só realmente para o fim do ano, previsão de abrirem as fronteiras aéreas aqui e receber turistas. Nos encontramos aqui com uma segunda onda, então ainda não tem muita clareza de como vai ser. Previsão era para agosto, mas com essa segunda onda provavelmente vai adiar. A gente está acompanhando um pouco o que acontece no Brasil também. Países que abriram fronteiras, como a Grécia, tiveram também umas ondas novas de corona, então estão questionando também se vale a pena abrir. A situação ainda é um pouco difícil de saber as respostas. Boa noite, Marcel. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ensina o pessoal a tirar o som, silenciar. De novo, né? De novo. É impressionante. Só para dar boa noite, já vou silenciar. Só para dar boa noite. Boa noite para todo mundo. Vou tentando silenciar conforme vão entrando. Eu vou colocando aqui o silenciador, mas as pessoas entram, às vezes não se lembram de fechar o microfone. Para aqueles que não sabem, do lado esquerdo, embaixo da telinha de vocês, tem lá um desenho de um microfone verde. Quando vocês falam, se botar o mouse em cima, ele vai ficar vermelho fechando, aí a gente vai poder se dedicar a ouvir bem. Muito bem, pessoal, a gente tem marcado aí a hora certa. São 11 horas em Jerusalém e 5 horas no Brasil. Vamos dar início. Eu sei que tem uma concorrência grande aí com Fluminense e Flamengo, final do Campeonato Carioca, né? Então, a gente vai fazer uma concorrência direto com eles, mas vamos lá. Muito bem, pessoal, boa noite para todos oficialmente. Estão entrando aí algumas pessoas, mas a gente já vai dar o nosso tema. Nosso dia de hoje, a gente vai fazer uma viagem pela costa do Mediterrâneo. Vamos nos dedicar um pouco a um dos sítios arqueológicos famosos e bonitos, que é parte obrigatória de quase todos os grupos turísticos que entram pelo país, pela sua beleza, pelo seu marco histórico. A gente vai parar nesse lugar e nas proximidades, na redondeza, tem mais alguns outros 2 pontos que eu quero levar vocês para uma viagem que esperamos que um dia seja vivencial e em breve, que a gente sente saudade da beira-mar, da brisa, do calor e não só da tela. Muito bem, vamos dar início então. Vamos fechar de novo o microfone de algumas pessoas que estão entrando. E pessoas já estão fazendo perguntas aqui, ok. Muito bem, as pessoas que quiserem depois podem perguntar aqui ou no WhatsApp, ou também a gente vai abrir o microfone no final. Ok, pessoal, vamos lá, começar. Nossa viagem hoje vai ser em direção a Cesareia, como a gente comentou. Cesareia, que é um antigo porto que foi feito uma cidade portuária. Vamos comentar um pouco sobre ele, vamos ter um pouco de apresentação de imagens também. Opa, tem algumas mensagens entrando aqui agora.
Ok. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Onde se encontra Cesareia? Cesareia se encontra na margem do Mediterrâneo. Como a gente já sabe que Israel tem seus banhado 4 mares. Falamos que tem o Mar da Galileia no norte, o Mar Morto ao sul, onde visitamos aí lá, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, com a principal costa marítima que temos de Israel, onde temos desde da fronteira com a faixa de Gaza, as cidades principais de Ashkelon até o norte, fronteira com o Líbano, Rosh Hanikra, uma praia muito bonita, um espaço de muitas atividades marítimas, e a gente vai ver alguns portos históricos. Falamos, numa das visitas que fizemos lá em Tel Aviv, ao porto histórico de Jaffa, de 4.000 anos, o porto de Akko, de 4.000 anos, e aqui a gente vai ver uma cidade portuária moderna de 2.000 anos, né? Que é conhecido como Cesareia Marítima. Cesareia é homenagem ao César, né? Ao Kaiser, e existiam outras Cesareias, não só a marítima, tinha a Cesareia de Filipe. Essa Cesareia especificamente que a gente vai falar aqui, que foi reformada, ampliada e transformada num grande porto pelo rei Herodes o Grande. A gente vai voltar a 2.040 anos, 2.050 anos atrás, na época de Herodes o Grande, que reinou a mando do Império Romano sobre o reino da Judeia. A história de um personagem que se envolveu na política. O pai dele era governador da Galileia, e ele se envolve na política e acaba sendo escolhido, faz uma amizade, apadrinhado pelo Império Romano, faz amizade com Cleópatra e acaba sendo indicado como o rei da Judeia, vendo o caos que existia na sucessão dos reis que tinham dos Hasmoneus, e Herodes faz muitas obras. Herodes era uma pessoa que tinha uma visão com uma cultura, talvez influência grega-romana, que gostava muito de obras, e era a grande paixão dele, e ele tinha visões assim incríveis do que ele queria, e realmente a gente vai ver uma das principais obras de Herodes, que é a cidade portuária de Cesareia, que era apenas um porto pesqueiro que existia, com uma torre, um farolzinho pequeno, nada mais que isso, e Herodes, então, transforma isso numa grande cidade, que chegou a ter um volume grande, foi de grande importância no período romano e também no período bizantino. Ok, vamos lá, seguir nossa viagem. Nossa viagem vai começar primeiro, eu queria que vocês vissem um filminho de Cesareia, vista superior. Temos várias instituições que vamos visitar, teatros, hipódromos, etc. Vamos visitar cada um deles em particular. Uma vista aérea, primeiro de tudo, gostaria que vocês tivessem uma noção do parque, que é o parque hoje arqueológico, uma parte pequena, existe uma parte ainda não escavada, parte de onde hoje tem a Cesareia Moderna, uma cidade onde se expandiu, tem hoje áreas, tem kibbutz, tem plantio do que era a antiga Cesareia. A gente vai ver na parte só do sítio arqueológico, de uma pequena parte que foi pesquisada. Essa é a nossa visita de hoje. Então, a cidade de Cesareia aqui à direita, obra de Herodes, que quando ele transforma isso no sonho dele, ele planeja em seu sonho uma cidade que pudesse satisfazer o Império Romano. Herodes era uma pessoa que estava alinhada ao Império Romano, podia se chamar assim, talvez até um puxa-saco do Império Romano, pagava impostos para poder ter o patrocínio do Império, para ter a proteção do Império, e assim ele faz uma cidade com o gosto da cultura romana. O que significa o gosto da cultura romana? Como todas as cidades romanas, tinham que ter algumas instituições importantes, entre elas teatro, hipódromo, casas de banho, templo pagão. Então, isso é o que Herodes planeja e constrói, fazendo uma mega de uma cidade que hoje, 2.000 anos depois, temos restos dessa obra ainda de pé, e a gente vai estar vendo mais um pouquinho dela aqui. Então, temos do lado direito aqui uma maquete, um desenho, tanto direito quanto esquerdo, de como que era Cesareia no período do século I.
né? Algumas opiniões divergentes entre os que desenhavam como deveria ser. Aqui o teatro que a gente conhece, que é um teatro de 180 graus. Alguns falam que era um teatro de 180 graus e mais uma outra meia-lua, mais outros 180 graus, que provavelmente era talvez um altar pagão, mais um pequeno templo, mais um altar. Normalmente a cidade ela era composta, no mínimo, com um templo, um teatro, um hipódromo, mas uma cidade grande podia ter 2 templos, 2 altares, 2 teatros, ou seja, aqui falamos de mas arqueólogos hoje acreditam que tinha mais um outro teatro e que tinha, além do principal templo, outros templos menores. Hipódromo, a gente sabe que tinha um e depois um outro maior que foi criado, ou seja, parte da cidade que a gente tem hoje arqueológica tem opiniões também de outros. Aqui tem nesse desenho que eu mostro para vocês em cima, um hipódromo maior, além do hipódromo menor, que era o primeiro, e depois ampliaram para um segundo. O porto, que é a grande obra que Herodes faz, esse porto realmente é parte que vale a pena a gente lembrar um pouco da história, porque Herodes, quando constrói esse porto aqui, se vocês estão vendo aqui o mar Mediterrâneo, ele não tem baía, e normalmente um porto para os barcos entrarem tem que ter uma entrada, uma baía. O Mediterrâneo aqui não tem baía, e Herodes faz algo que é genial, porque a gente conhece da sua genialidade arquitetônica, sua visão de obra, de engenheiro, e ele cria no seu plano uma baía artificial. E ele, para fazer essa baía artificial, ele traz cinza de lavas da Itália, ressecadas, e traz elas para serem usadas aqui, misturando com água, elas iam petrificar e criava, então, tipo de tijolos, caixas de madeira com essas lavas secas, petrificando elas e criando, então, uma baía artificial, com uma entrada com torre de farol, uma entrada para os barcos poderem estacionar, um espaço para, primeiro, deixar suas compras, suas especiarias, afinal de contas, é um porto moderno que Herodes constrói, todos os comércios, e a gente vai falar um pouco sobre o comércio que tinha na região do Mediterrâneo, para entrada e saída de barcos, uma visão empresarial que Herodes tem, com uma visão, logicamente, de governador, de líder, de político, onde ele pode aumentar a taxação de impostos para enriquecer a caixa real. Então, os barcos entram, os barcos saem, o comércio que vende, o comércio que compra, tudo taxado com impostos, todos os que estocavam no porto material cobravam os impostos, ou seja, uma visão empresarial bem típica para um líder de Estado aqui. Então, esse é o que a gente conhece aqui, o Porto de Cesareia, que foi a ideia de Herodes, vendo que os portos, quando ele assume a realeza, os portos do que era o reino da Judéia, eram portos antigos, de 2000 anos. Tinha o porto de Jafa e o porto de Aco, no norte. Então, portos antigos de 2000 anos, Herodes fala, vamos fazer uma coisa moderna, uma coisa nova, para atrair o comércio dos barcos, que obrigatoriamente passavam por frente de Cesareia, porque era bem comum, os barcos eles não tinham autossustentabilidade para navegarem muito tempo, eles precisavam parar para reabastecer, então ele cria no meio do caminho entre Jafa e entre Aco uma opção que é o porto de Cesareia. A construção, então, como eu falei para vocês, feita com caixas de madeira, enchendo com as cinzas das lavas da Itália, elas em contato com a água iam petrificando e criou-se, então, uma baía artificial com uma entrada, com lugar para estacionar os barcos, um lugar para, primeiro, despachar todo o seu material que vinha, comprava e vendia, e para estacionamento. Ok. Vamos só tirando aqui o som de algumas outras pessoas que estão entrando. Muito bem. Período de quase 12 anos levou para fazer essa obra, tem noção. O comércio, um mapinha aqui, vou aumentar para vocês verem, um mapinha do Mediterrâneo, onde tem aqui algumas cidades, tem aqui Cesareia, a cidade de Jerusalém, Alexandria, aqui tem a Creta, Chipre, Atenas, Itália aqui, Roma, Sicília, ok? Éfeso,
o mar Mediterrâneo que temos aqui, ok? Então, os barcos, eles normalmente comercializavam de tudo, pedras, especiarias, tudo que se pode imaginar. Temos no centro de visitação de Cesareia especificado tudo que tinha, o que tem achados arqueológicos, a origem, de onde vinha, de que porto que saía. Existia um comércio muito grande, mas é importante ver esse mapa e entender que os navios, como eu falei, não tinham autossustentabilidade para viajar daqui até aqui sem parada. As pessoas precisavam parar, precisavam que, entre aspas, reabastecer, né? As pessoas eram na base do vento, na base dos escravos remando. Então, normalmente, hoje em dia, a gente conhece que as trades, né? Quando você compra e vende, você pode estar sentado no teu escritório aí na Avenida Paulista ou em algum ponto, Rio, São Paulo, que seja, e você encomenda da China ou de qualquer outro lugar do mundo, você encomenda, manda uma carta de intenção lá, uma LOI, e você tem lá, troca fax, troca e-mail, e você tem uma matéria-prima saindo de um porto e chegando no outro porto, sem você ter saído do teu escritório. Hoje pode ser feito trade assim. No passado não era exatamente assim. Normalmente as trades funcionavam onde o próprio dono do barco era o dono da trade. Ele parava num porto, comprava nas docas do porto, o que tem para vender? Vinho, tem farinha, tem espécies que sejam azeitona ou frutas, ou podia ser pedras ou qualquer outra coisa, comprava e vendia no porto seguinte, e ele saía para outro porto, e ele ia, então, pode-se chamar assim numa linguagem, costurando a borda do Mediterrâneo pelos continentes e ia parando, ou seja, entrava em alto mar, voltava, entrava em alto mar, voltava, entrava em alto mar, voltava, e entre um porto e outro ele parava, comprava e vendia, comprava e vendia, comprava e vendia, levava encomendas e assim por diante. Bom, eu vou respondendo perguntas no final, algumas pessoas me perguntaram assim, eu disponibilizo o vídeo desse e de outros eventos também, é só me mandar no meu e-mail ou no meu WhatsApp, eu deixo no final meu e-mail e meu WhatsApp aberto também, se quem não tem, pode anotar aí, eu mando depois para vocês. Disponibilizo o vídeo desse e de outros. Então, aqui a gente tem como funcionava o comércio, aqui o comércio das pedras, e o comércio de todas as especiarias eram costurando a borda do Mediterrâneo. Isso era importante entender, porque foi essa a ideia de quando Herodes faz o porto de Cesareia, para que não parem nem no porto de Jaffa, nem no porto de Aco, e sim num porto moderno, um porto mais atraente, e assim ele traz o comércio para a cidade dele, aumenta os impostos e cobra de todo mundo. A cidade construída aos olhos da cultura grega romana, na arquitetura típica, as colunas, aqui a gente tem uma coluna típica com pedestal, com os capitéis, colunas típicas romanas, tem uma exposição dos achados arqueológicos, parte do achado arqueológico fica nos armazéns do Instituto de Arqueologia, e se o sítio arqueológico tem capacidade de expor e preservar e não ser deteriorado, ele fica exposto também de forma educativa para os turistas poderem conhecer. Então, em Cesareia tem vários e vários achados arqueológicos que a gente pode conhecer como era a construção, sejam as colunas, os pedestais, os capitéis, e as formas diferentes que tinham, iônico, ou dórico, ou coríntias, como eram os enfeites que tinham das colunas do período romano. Ok. Herodes manda construir um templo para o templo Augustus aqui, ao César, homenagem à deusa de Roma, o porto aqui, alguns desenhos diferentes, como deveria ser mais ou menos o formato do porto. A gente tem hoje achados arqueológicos das pedras que estão no fundo do mar aqui, né? Tem fotografias aéreas que a gente pode ver a parte mais escura para identificar onde se encontram as pedras, da mesma maneira também que a gente tem hoje arqueologia marítima, que as pessoas vão e encontram os achados das pedras do período herodiano. Ok? Aqui a gente tem uma vista da cidade bizantina, a rua como tinha, o cardo e o que tinha de construções, a gente vai comentar disso já já, porque era praticamente uma cidade portuária. Então, imaginem vocês, uma cidade portuária vai precisar todos os serviços para os comerciantes, os marinheiros, os donos do barco, os marinheiros e todos os níveis de funcionários que tinham. Então, tinha que ter serviços para os líderes
donos do barco, empresário, que às vezes estavam ligados ao Império Romano ou pessoas da elite, e também para os marinheiros, que eram as pessoas da classe mais baixa, para poder servir também a eles com uma atividade, um tipo de entretenimento. A gente conhece as cidades portuárias, seja no Brasil, Vitória, Santos ou outras mais, ou em qualquer lugar do mundo, numa cidade portuária precisa ter entretenimento para todos. Então, tinha também casa de banho, tinha também todo tipo de entretenimentos, corrida de cavalo, para todos os níveis diferentes, o teatro romano, todos os níveis diferentes para poder atender a sociedade, logicamente que também tinham estoques de comida, armazém, lugar para comer, lugar para dormir, uma feira, uma cidade com tudo que tinha seus direitos. Vamos lá, vamos continuar. Próxima telinha aqui. Vamos lá. Muito bem. Dentro das obras que tinham dentro de Cesareia, o Palácio de Herodes. Herodes manda construir um palácio. Herodes, na verdade, constrói vários palácios, né? Ele tem vários palácios, 7 são os palácios que ele manda construir no seu período de realeza. Herodes reina por 30 anos, morre no ano -4. Ele faz um palácio em Jerusalém, faz um palácio em Massada, faz um palácio no deserto também em Herodion, faz 3 palácios em Jericó e também faz um palácio aqui em Cesareia. Um palácio, como vocês podem ver aqui, dentro do mar, praticamente. Ele coloca para dentro do mar, como ele fez o porto, entrando para dentro do mar com uma baía artificial. Ele também faz o palácio dele dentro do mar, com uma passagem artificial, colocando pedras e, como se fosse assim, aterrando dentro do mar um espaço para construir o seu palácio, sendo que tinha um espaço também com uma piscina, não para nadar, mas uma piscina com uma estátua, provavelmente alguma divindade romana para homenagear, e com espaço dentro para receber pessoas. Aqui a gente tem também, ele tinha entrada para barcos particular, ou seja, esse era o palácio que ele recebia. Imaginem que se vinha um comerciante ou um representante do governo do Império Romano, ele recebia aqui as pessoas, ele gostava de 2 lugares, Jerusalém e Cesareia, eram 2 dos palácios que ele frequentava mais, enquanto que os do deserto eram mais como rota de fuga, lugares para, caso tivesse perseguição, porque Herodes tinha um certo problema de complexo de perseguição, além de outros complexos, como o complexo de grandeza, vocês logo vão perceber também pelas obras, quem lembra da viagem de Jerusalém, as obras faraônicas, ou melhor dizendo, herodianas, né? Como eram as obras de Herodes. Então, aqui temos parte do Palácio de Herodes, que tem só apenas restos arqueológicos do que sobrou. Podemos ainda encontrar alguns mosaicos também, que às vezes ficam cobertos para protegerem ele da deteriorização. Muito bem. Vamos lá. Próxima telinha. Algumas pessoas que estão com o microfone aberto, peço tentando fechar aqui. Quem consegue fechar, melhor. Desculpa. Muito bem. Tranquilo. Outras das obras que foi construída pelo Herodes na cidade era para dar atenção aos viajantes. Entre os principais viajantes aqui eram as pessoas, o povão, a gente pode chamar assim, que eles iam para ter atividades no hipódromo. Assim como hoje nós temos a televisão e os programas Luta Livre, nem sei como se chama, se eu falar o nome como era na minha época, né? Luta Livre, Ted Boy Marina, etc. Mas vou revelar a idade. Mas aí tem essas lutas livres hoje, né? Atividade que as pessoas passam o dia inteiro lá vendo. Nessa época romana também existiam esses hipódromos, tinha corrida de cavalo. Depois de uma época, eles transformaram esse hipódromo num anfiteatro e o hipódromo foi passado para a parte de trás da cidade. E nesse anfiteatro aconteciam as lutas dos famosos guerreiros que a gente conhece lá, os gladiadores, que entre as lutas eles colocavam escravos, colocavam animais. Então eram as atividades para o povão que a gente chama pão e circo, né? Pão e circo davam para as pessoas aqui ficarem nas suas atividades, aqui como é hoje, fazem no Parque Nacional hoje de Cesareia, que hoje é um parque nacional, com um sítio arqueológico, eles reproduzem nas férias aqui atividades de andar de cavalo com crianças, com exposição, etc. Mas como era
na época. Esse daqui é um hipódromo de um desenho dos muitos hipódromos construídos pelos romanos. Como funcionava? Aqui tinha na curva principal, como vocês estão vendo, a corrida dos cavalos. Não era corrida de cavalo de jockey, como a gente fala hoje, eram os cavaleiros em cima das bigas e que eles iam correndo, e a ideia era o último que ficar de pé ganha, né? Então, a ideia era derrubar todo mundo que está no caminho, seja numa curva colocar, dar uma fechada, seja numa curva colocar uma lança para tocar, capotar, pisotear. Era a festa da diversão, quando caíam aqui na frente do palanque, onde ficava a liderança, o governo. Contam na literatura, não sabemos o quanto isso é verdadeiro ou não, aqui se as pessoas tropeçavam, caíam e alegravam os governantes, e também no período das lutas dos gladiadores, fechado aqui esse hipódromo, nessa parte aqui, transformando num espaço de 360 graus, não exatamente redondo, numa elipse, mas fechado para a luta dos gladiadores, e traziam animais para lutarem aqui com os prisioneiros. Temos dois personagens famosos dos muitos da história de Cesareia. Se a gente fala da época de Herodes, que morre em -4, do século -1, a gente tem no século I o episódio do início do cristianismo. Paulo de Tarso é preso, fica preso 2 anos aqui em Cesareia, que era a capital do Império Romano dentro da terra da Judéia, da terra de Israel, né? No reino da Judéia, aqui virou a capital do Império Romano, porta de entrada para o Oriente. 2 anos, Paulo de Tarso, que era Shaul em hebraico, foi preso aqui, depois é levado, depois de solto, mas é levado, vai para Roma e acaba morrendo em Roma, e tem uma morte também lá trágica. Depois a gente pode falar de Roma, quando for passear para Roma. Outro personagem que aqui também morre torturado na mão dos romanos, quando se transforma isso aqui na luta dos gladiadores, é o famoso Rabi Akiva, no século II. Então, a gente tem no século I Paulo de Tarso, no século II Rabi Akiva, que era um dos grandes sábios que representava aqui a rebelião dos judeus contra o Império Romano, a proibição dos romanos da liberdade de culto aos judeus. Os judeus não tinham liberdade de divulgar o judaísmo. Então, Rabi Akiva era um líder que peitou o Império Romano, deu continuidade aos estudos, e ensinava e liderava e formava novos líderes religiosos, professores e rabinos. Ele foi preso, e mesmo preso vinham até ele, e ele continuava ensinando os ensinamentos judaicos para os judeus, até que então julgado e levado para morte nessa praça pública, perante uma tortura perante toda a população, uma morte trágica, onde ele conta que escalpejado, assim, escalpelado, né? Tira sua carne toda tirada com um pente de ferro enquanto ele é vivo, tirando sua pele. Dessa maneira ele morre aqui, e curiosamente são alguns dos líderes judeus que passam aqui hoje em um lugar de visitação, mas aqui passaram desse mundo para outro de forma torturosa na mão do Império Romano, porque era o grande sítio que a gente conhece de festa da morte ao próximo, né? A gente hoje fala de visitas em lugares como Coliseu ou Cesareia, e a gente fica feliz e tira foto, mas são lugares que tiveram torturas bárbaras. Os gladiadores, só para ter uma noção, quando se transformou, a gente conhece aqui como um dos anfiteatros, como o primeiro lugar onde botavam os animais para lutar junto com os escravos, mas em Roma a gente tem o famoso Coliseu. E o que a gente sabe de interessante é que no Coliseu, por exemplo, na inauguração do Coliseu, que durou alguns meses, uma festa de inauguração, lá mataram 4.000 animais. 4.000 animais foram assassinados lá nas lutas com os gladiadores. Se fosse nos dias de hoje, o Ibama fechava o Coliseu, mas é mais ou menos uma noção de como que era a barbaridade da cultura romana na época do século I, século II. Matavam pessoas, matavam animais, sem escrúpulos, e hoje um lugar que a gente visita, lembrando da história, muito interessante. A gente hoje quase nem percebe o quanto que evoluímos da nossa sociedade, assim esperamos, né? Entre o hipódromo e os palácios também foi construído, Herodes constrói um
um teatro romano, teatro de 180 graus, diferente do anfiteatro, que é 360. O teatro de 180 graus, teatro romano esse, diferente dos teatros gregos que existiam. Normalmente os teatros gregos tinham uma arquitetura encostada nas montanhas. Aqui Herodes ele constrói do nada, do chão, levanta a sua obra, um teatro romano que tinha também um pouco diferente da função do teatro grego. O teatro grego era mais funcional na parte teológica, com apresentações pagãs de cultos a divindades. No teatro romano já tem um pouco mais da crítica social. A gente tem uma crítica contra o governo, uma crítica contra a elite, existe um pouco de sátira, tragicomédia, era parte de como funcionava o teatro romano. E aqui a gente tem, vamos aumentar aqui, pegar a nossa lupa, vamos aumentar aqui, cadê a nossa lupa? Aqui a gente tem uma maquete, um desenho de como era o teatro, como funcionava. Tinha um palco que é chamada cena, tinha um espaço embaixo que era chamada orquestra, tinha passagens de entrada, como essas que vocês estão vendo, que se chama no latim vomitorium, vomitorium porque é entrada e saída de pessoas, bem isso, como vocês imaginam, um vomitorium. Existia nessa cena estátuas, estamos falando no período do século I, onde até o século III era um domínio romano pagão, com várias estátuas de divindades do Império Romano. Então era parte dos enfeites, que tinha 2 andares, que tinha uma cobertura também, né, com toldo, para poder as pessoas poderem não ficar debaixo do sol o tempo todo. Esse teatro, que é o primeiro construído na terra de Israel pelo Império Romano, de frente para o mar. Logicamente que não era aberto assim, como vocês estão vendo, tinha um paredão que fazia com que a acústica pudesse funcionar muito bem também. Ainda hoje, mesmo sem o paredão, a acústica é boa, na época era bem melhor, né, sem microfone, sem nada, e era suficiente para poder as pessoas se divertirem. A gente tem aqui parte do teatro do que restou. Hoje estão fazendo uma reforma durante o período das férias, não só das férias, da primavera em diante, quando não tem chuva, eles levantam aqui um paredão também acústico para fazerem shows, porque o teatro hoje, depois que o parque foi aberto com as pesquisas arqueológicas e aberto ao público, também é feito aqui eventos, fazem shows de música, bem atraente o espaço. Dentro desses achados aqui arqueológicos, encontraram uma pedra, aqui eu coloquei essa pedra para vocês verem, que está escrito aqui sobre Pôncio Pilatos, que ele era o governador de Cesareia, que ele era o governador da época do período do século I. Essa pedra foi encontrada aqui nessa parte das escavações, e o que ela estava fazendo aqui, não sabemos, né? Na verdade, a gente sabe que existia um multiuso das pedras destruídas nas guerras. Quando existiam algum tipo de guerras, as pessoas destruíam e vinham os novos vencedores e reconstruíam suas coisas usando não pedras do shopping D&D, né? Não iam comprar pedras novas, eles usavam as pedras dos destroços. Então, onde provavelmente que era o palácio, aqui, tá, onde está meu marcador, aqui era o palácio de Herodes, provavelmente lá, que ficou no século I, debaixo do domínio de Pôncio Pilatos, lá provavelmente ficava essa pedra, né, demarcando que era o espaço de Pôncio Pilatos, e provavelmente nas épocas posteriores o teatro sobreviveu várias invasões, a invasão dos muçulmanos, depois a invasão dos Cavaleiros das Cruzadas. Provavelmente essa pedra veio parar aqui para reformar parte do teatro, né, uma vez que foi destruído aqui o palácio de Herodes. Então essa pedra veio parar aqui como um segundo uso, o que é muito comum em todos os achados arqueológicos. Aqui restos do que sobrou do que era a parte do templo e que depois mudou de endereço. Em vez de ser templo, virou uma igreja, que depois virou também uma mesquita e voltou a virar igreja. Hoje é um centro de visitação com exposição de achados arqueológicos, um pouco de apresentação audiovisual da história de Cesareia, renovada, é uma parte que foi inaugurada há pouco tempo atrás. Vamos continuar nossa visita. Falamos que tem uma cidade para dar atendimento a todos os viajantes. Então, os viajantes também precisam de descanso, também precisam de
relax, né? Relaxamento. Então, casas de banho, banhos romanos, famosos banhos romanos, que funcionam como saunas que a gente conhece nos dias de hoje, né? Então, foram encontradas também aqui em Cesareia algumas casas de banho. Aqui temos parte de uma das casas de banho. Nosso lupazinha, cadê? Aqui, com mosaicos encontrados no piso, parte do que era a casa de banho. Todo esse espaço aqui, todo ele era coberto, essas colunas que sustentavam um telhado, e as pessoas aqui tinham suas casas de banho, que eram divididas em três principais salas, uma sala fria, outra morna, outra quente. Não é que tinha água quente, era vapor quente, né, o caudário, e era como uma sauna que funcionava. Também, logicamente, encontrado latrinas, o que era muito pouco conhecido ainda de forma popular. Existiam alguns lugares com latrinas. Na cidade de Davi tinha uma latrina, na cidade de Beit Shean foram encontrados salas com muitas latrinas. Aqui em Cesareia também tem 2 lugares com latrinas, que as pessoas sentavam um ao lado do outro. Eram modelos conhecidos. Outra das coisas curiosas que temos, que conforme o domínio romano se acaba e vem o domínio bizantino, início da igreja, o que era o templo romano virou a igreja cristã, ortodoxa, domínio bizantino, e a cidade passa a ser a capital da prima Palestina. A Palestina era dividida em 3 regiões administrativas. No século II, o imperador Hadriano dá o nome da região, ele desconfigura a região que se chamava Reino da Judéia e Província da Judéia, ele desconfigura e dá o nome de província Síria-Palestina. Então, ele divide essa região em 3 áreas administrativas. A capital da prima Palestina seria Cesareia, depois na Galileia teria a secundária Palestina, a segunda Palestina, e vai ter uma terceira que era no sul, perto do Negev, terceira capital lá administrativo. Assim funcionava da época do século II em diante. No século IV, quando aqui já é o domínio bizantino da igreja, a cidade ganha uma importância muito grande, porque aqui vão ter alguns personagens interessantes para a igreja, entre eles Orígenes, que era um dos líderes intelectuais da igreja, que ele traduz a Bíblia para 5 versões diferentes, e ele compila, na verdade, uma Bíblia, né, a Hexapla, assim conhecida, que são 6 Bíblias, uma em hebraico e 5 traduzidas, 5 versões traduzidas. É um personagem importante, né, um material de literatura dos mais antigos da igreja, né, período que é dos valorosos para a pesquisa acadêmica do material literário encontrado da igreja, da biblioteca que tinha aqui na Cesareia no período bizantino. Temos também um arcebispo da cidade, que era Eusébio, que ele também escreve um material que é chamado em hebraico no masticome, não sei como exatamente vai traduzir em português, mas que era como se fosse um guia 4 rodas. Guia 4 rodas, no sentido de que ele escreve uma literatura que lista todos os lugares do Império, né, da terra de Israel. Então, a gente tem hoje uma fonte literária importante que a gente pode identificar os lugares, os nomes dos lugares, que muitos deles, às vezes, se diferenciando um pouco do nome, mas se preservam até os dias de hoje. Então, hoje, quando você vai fazer pesquisa arqueológica, você quer identificar um lugar histórico de 2.000 anos atrás, já tem na literatura de Eusébio que ele demarcou isso. Então, isso foi um grande marco para a questão acadêmica, literária, e aqui restos do que tinha da biblioteca. Na verdade, tinham aqui parte de alguns desses, antes do período bizantino cristão, funcionava como altares pagãos de uma das divindades romanas, mas, como eu falei, tudo era questão de multiuso. Quando vem o Império Novo, renova e amplia as obras. Então, aqui se tornou depois parte da biblioteca também que existia. Vamos lá. Outra das coisas importantes, se é uma cidade que as pessoas viviam, tem que ter água, né? Como é que vai viver sem água? Não dá para viver sem água. Então, trazer água. Água é um problema em Israel, né? Em geral, país que é de pouca água, pouca chuva, de deserto. Apesar de ter um mar na nossa frente, a gente não bebe água do mar, né? Ainda não era o século XX ou XXI que faziam dessalinização. Então, como eles tinham água para a cidade, né, com mais de 100 mil moradores, que falam que tinha na cidade de Cesareia, no auge dela. Então, foi construído desde o período
de Herodes e depois ampliado nos períodos posteriores a Herodes, no período romano e depois bizantino, foi ampliado o que a gente tem aqui, um aqueduto. Esse aqueduto aqui, na verdade, ele está paralelo ao mar, ou seja, ele está na linha norte-sul. As águas vinham do norte, descendo para o sul, entrando dentro da cidade. Aqui tem alguns canais que eram de épocas diferentes, o A, B e C aqui são de épocas diferentes que foram agregados ao período posterior, mas a lógica, eu quero que vocês entendam como funcionava, era que as águas que chegavam para esse aqueduto, de onde eles vinham, de onde chegavam essas águas. Então, a ideia era a seguinte: nas montanhas que temos, seja do Monte Carmel, seja dos montes da Samária, as chuvas dessas montanhas, as águas escorriam, alimentavam a parte do vale e tinham alguns aquedutos que faziam o caminho Oriente-Ocidente. Oriente-Ocidente significa que elas vinham e alimentavam piscinões. Piscinões que Herodes constrói, e nesses piscinões, ela fazia o seguinte, ela ia crescendo, eram piscinões não grandes, mas eles eram, assim, de uma forma que as águas iam enchendo, subindo na altura, ele fazia alto, e as águas dos piscinões entravam dentro da canaleta do aqueduto e escorriam. Herodes usava da força que a gente chama da gravidade, ou seja, ele enchia as águas nesses piscinões, elas caíam dentro desses aquedutos e corriam a longa distância, e normalmente para cada quilômetro diminuía 1 grau. E assim as águas iam percorrendo até dentro da cidade, e tinham umas canaletas que alimentavam água para dentro da cidade, enchiam poços de água que tinham dentro da cidade, e dessa maneira ia sobrevivendo a vida das pessoas. Existiam algumas pessoas que faziam gato, né? Quem conhece a linguagem carioca do gato, né? Eles tiravam a água daqui do caminho, puxavam uma saída para trazer água para si. Existia também no passado alguns desses gatos que também foram conhecidos. Aquedutos, temos vários achados no período romano, aqui em Israel e fora de Israel também, era uma coisa importante para poder levar água para todos os lugares. Vamos continuar. A cidade no período romano-bizantino se termina no século VII, a invasão dos muçulmanos. Os muçulmanos pouco desenvolvem a questão portuária, há de se entender que o mundo muçulmano vem do Oriente, então eles não têm a necessidade muito do mar Mediterrâneo para chegada de barcos, pelo contrário, é somente de saídas para invasões, e mesmo assim a expansão ainda é territorial, em direção ao Egito, em direção ao norte da África, e de lá eles vão em direção à Espanha, e em direção ao norte, não tem muita saída de frente para o mar para invadir, então as cidades portuárias têm pouco investimento para o mundo islâmico, e assim se desenvolve até a chegada do século XII, aonde, na verdade, do século X para o século XI, vai a chegada dos Cavaleiros das Cruzadas, que invadem novamente e retomam Cesareia. Tomam ela dos muçulmanos, tinha uma pequena mesquita, uma cidade comercial, judeus e muçulmanos convivendo ali. Vêm os Cavaleiros das Cruzadas entre os vários portos de entradas na terra de Israel, e em Cesareia eles transformam aqui numa grande cidade. A gente tem aqui embaixo à esquerda, como vocês podem ver aqui, vamos novamente botar um foco maior. A cidade foi ampliada e fortalecida, construíram os Cavaleiros das Cruzadas uma muralha de proteção, criaram uma vala, um cerco, que era um fosso de proteção típico, não só aqui, mas em todos os lugares por onde eles faziam suas obras. Em Jerusalém temos isso, outros lugares no mundo também. Eles fazem uma reforma onde tinha a mesquita, eles botam abaixo, levantam uma nova igreja no período dos Cavaleiros das Cruzadas, vão ter algumas igrejas aqui, não só uma, né? O porto já não é exatamente como era antes, já sofreu abalos sísmicos, tem que levar em consideração que o trabalho que Herodes fez de fazer um porto artificial não vingou por muito tempo. A natureza tem suas forças, e o espaço aqui de Israel recebe abalos sísmicos, como essa região toda do Mediterrâneo, do Oriente Médio, tem abalos sísmicos, então as forças do mar, com algumas ondas fortes, maremoto,
destruiu parte do que era o trabalho herodiano, ficou uma parte apenas, que continuou funcionando como um porto comercial, porque no período dos Cavaleiros das Cruzadas também se fazia importação e exportação, levavam açúcar, plantaram açúcar aqui em Israel e levavam para a Europa. Então, tinha aqui um comércio que funcionava também por esse porto, entre outros também. Muito bem. Aqui, só para a gente ver, o que a gente chama o fosso, com a cidade protegida, uma fortaleza que realmente não se dava para imaginar quem vai conseguir romper isso. Uma vez que esse fosso está aqui, como que você vai trazer maquinários de guerra para romper as muralhas, né? É bem difícil. Parte do fosso tinha essa intenção de evitar que os maquinários de guerra, com arietes, rompessem as muralhas. Como é que você vai correr aqui com esse espaço? Salto em distância? Não funciona, né? Mas, para ter uma noção o quanto que isso não funcionou na chegada do século XII, quando a cidade é invadida pelos Saladinos, Salahadin, com a chegada dos muçulmanos mamelucos, onde eles tomam a cidade, incendiam a cidade, aos milhares de pessoas subindo e escalando as muralhas e destroem e expulsam os Cavaleiros das Cruzadas. E aí volta novamente no século XII ao domínio dos muçulmanos da cidade. A cidade passa por um vai e vem de mãos, como a gente conhece, né? Alguns restos arqueológicos sobrou do período dos Cavaleiros das Cruzadas, a igreja que era dos franceses, rei Luís IX, restos da igreja. Na chegada dos muçulmanos, passaram de mão dos mamelucos no século XII até a chegada dos otomanos, e no domínio turco, durante as muitas guerras do Império Otomano com vizinhos em todos os lugares, muitas vezes chegavam refugiados das guerras entre os turcos e os vizinhos, chegavam refugiados e eram levados para a terra de Israel como se fosse um espaço de refúgio. Então, por exemplo, chegam muçulmanos da Bósnia, nas guerras que tinham lá do Império Otomano, e chegam aqui em Israel e acabam morando na região de Cesareia, e lá eles montam também mesquitas, resto do que tem das mesquitas, hoje inativas, tem 2 mesquitas lá, mas ficou preservada a memória da história deles. Assim funcionava no século XIX. Uma vez que Cesareia, no século XX, 19 para o século XX, começa o desenvolvimento das colônias judaicas, e na região tem um personagem que vai investir muito em Cesareia, que vai ser o Barão de Rothschild, que a gente logo vai falar dele. Ele investe muito e hoje Cesareia tem muitos achados arqueológicos, tem um centro de visitação arqueológico muito bonito de visitar, muitas moedas de arqueologia marítima, de barcos que se afundaram, falamos de um porto, barcos, guerra, às vezes os navios eram derrubados, afundados, às vezes a matéria-prima que você tinha que trazer para o porto caía no mar. Então, a arqueologia marítima encontra muitas coisas, moedas aqui também da Idade Média, um espaço muito interessante. Muito bem, essa é a visita de Cesareia, que a gente aqui vai dar uma parada e vamos seguir viagem, saindo de Cesareia, uma cidade vizinha, está ligado com o Barão de Rothschild. O Barão de Rothschild, que usou Cesareia, montou lá uma fábrica de vidros para poder produzir garrafas para a sua produção de vinho. Então, a cidade que a gente vai falar agora, a cidade de Zichron Yaakov, era uma moshavá, que no século XIX é uma das primeiras moshavot, não é a primeira, mas uma das primeiras moshavot, onde recebe incentivo da fundação do Barão de Rothschild, e dele especificamente, incentivando as pessoas no início para trabalhar na terra aqui. Não conheciam muito o trabalho na terra e nem era muito produtiva a questão agrícola aqui, em especial produção de trigo, etc. Não era muito, não dava muito sucesso. Então ele investiu nas pessoas plantarem videiras e com isso então produzirem vinhos. Aqui o Barão de Rothschild, como era o 5º filho da linhagem dos Rothschild da França, ele cuidava da vinícola da família, ele cuidava do roseral da família, esse era o trabalho dele. Enquanto que os irmãos mais velhos cuidavam do banco e de todos os negócios, ele, como era o 5º filho, o menor, acabou sobrando para cuidar da parte filantrópica, de outras coisas, parte mais cultural, aquilo que atraía o coração dele, e ele se apaixonou pela terra de Israel, e ele viajou para Israel umas 8 vezes, de barco, vinha, e ele investiu muito, via aqui um potencial muito grande, injetou dinheiro para as pessoas aprenderem a produção de trabalhos na terra,
com plantio de uvas, e assim a cidade foi crescendo. Aqui tem a Rua dos Fundadores, a cidade foi crescendo com os primeiros colonos. Hoje é uma cidade com 25 mil habitantes, uma cidade bem bonita, próxima a Haifa, bem vizinha de Haifa. Vamos ver o que temos mais. A cidade, ela tem aqui o portão de entrada da Rua dos Fundadores, que a gente pode ver, 1882. Né? A cidade, como era cheia de plantios de videiras, tinha muitas pequenas vinícolas, mas não tinha uma vinícola em si, tinha muitas produções de videiras, as pessoas faziam de forma caseira, até que em 1889 o barão patrocina a construção de uma grande vinícola, que já existia uma primeira em Rishon LeZion, não é a primeira de Israel da época, já existia em 1870, uma nas proximidades de Jerusalém, que era a vinícola do Efrat, também conhecida hoje como Tepperberg, de 1870. Essa vai ser a segunda, que começou em Rishon LeZion, também uma moshavá, pelo barão de Rothschild, e ele monta uma filial aqui no Monte Carmel, porque Zichron Yaakov se encontra na parte baixa do Monte Carmel. Ele faz aqui, então, uma vinícola grande que vai se chamar Carmel. Se chamava Carmel Mizrahi, depois se chamou só Carmel, hoje segue com o nome Carmel. E aí, hoje, Rishon LeZion virou uma parte museu, e a vinícola de Zichron Yaakov continua ativa, e é a maior vinícola de Israel em volume. No início, produziam vinhos que a gente pode chamar vinhos celibatários, para vinhos de festas. Hoje em dia já é vinhos de boutique também. Mas antes de falar dos vinhos, aqui a Rua dos Fundadores, uma rua que hoje é charmosa, com as casas históricas do século XIX, que viraram comerciais, restaurantes, todo tipo de comércio. Algumas casas foram tombadas, e uma delas aqui, por exemplo, se transformou no Museu da Aliyah Rishoná, porque essas colônias do século XIX faziam parte da primeira onda de imigração dos judeus, chamada Aliyah Rishoná, a primeira onda migratória. Os judeus que vieram da Romênia e outros lugares mais sofreram bastante. O cemitério deles é um cemitério com muitas histórias trágicas de crianças que morriam com idade muito jovens, não tinha qualidade de vida, tinha malária, muitos problemas, até eles aprenderem a lidar com o problema da malária, até aprenderem a lidar com o problema que tinha dos pântanos, e identificarem o problema dos pântanos, que era a poluição dos rios no período otomano. Até aprenderem tudo isso, tomaram muito tombo, mas eles conseguiram montar uma primeira colônia que foi tendo mais sucesso, e hoje é um charme, onde tem o velho e o novo. A gente tem a parte do bairro velho e tem a parte da cidade nova, onde aqui se encontra, por exemplo, um dos hotéis mais luxuosos de Israel, o Hotel Elma, que é um dos hotéis de boutiques mais luxuosos, lindíssimo que tem, com uma paisagem para o Mediterrâneo, que quem não conhece vale a pena, numa oportunidade, também conhecer. E o personagem principal de Zichron Yaakov é realmente o barão de Rothschild, que ele dá o nome da cidade. A cidade acaba sendo homenageada ao seu pai. O seu pai se chamava Yaakov, né? Jaques, e o barão, então, ele investiu tanto nessa cidade que se tornou a primeira cidade a ter água canalizada, podemos chamar assim. Aqui a gente tem uma piscina, um lugar de reservatório de água, que daqui levavam água para a cidade. Se tornou a primeira cidade que modernizou o sistema de água para as famílias todas que moravam aqui. Temos aqui a foto do barão e da baronesa numa das suas viagens, aqui, se não me engano, acho que já era da sua última viagem, com quase 80 anos, né? Investiu bastante em Israel, Rosh Pina, Zichron Yaakov, as primeiras moshavot, muitas das aldeias que são próximas e cidadezinhas levam o nome dos seus familiares, Givat Ada em nome da esposa Ada, Maskeret Bat em nome da mãe dele, Batia, Zichron Yaakov em nome do pai Yaakov, ou seja, o Kibbutz Ashdod Yaakov também em nome do pai dele, tudo em nome do pai e do filho, né? O filho também tem o mesmo nome do pai dele, Yaakov, né? Tudo isso aqui são homenagens que fizeram para o barão, que ele tinha um apelido, que era o Nadiv Ayadua, o benfeitor conhecido. As pessoas sabiam que ele ajudava, ele não tinha vergonha disso, ele ajudava de forma que ele dava material para as pessoas, ele dava material de trabalho, dava ferramentas de trabalho, trazia profissionais para ensinar os judeus a trabalharem na terra, coisa que eles não tinham nenhum conhecimento. Lembrando que
os judeus que chegam no século XIX aqui vieram de uma Europa onde, historicamente, eles não tinham acesso à cultura agrícola. Os judeus que viviam na Europa eram proibidos de ter terra, eles eram proibidos acessarem o trabalho agrícola. No máximo que eles sabiam fazer era administrar a terra dos outros, ou seja, tinha o dono da terra e tinha os empregados que trabalhavam na terra e tinha os administradores. Esse era o papel dos judeus na Europa durante séculos. Eles administravam, eles eram cobrados dos seus proprietários e eles cobravam dos funcionários a produção, mas eles não tinham conhecimento agrícola em si, não sabiam como trabalhar com isso. E aqui, então, em Zichron Yaakov vai ter o investimento do barão. Algumas pessoas saíram para estudar, vamos ter aqui uma das famílias, logo de uma das famílias que vai trabalhar também da agricultura, mas antes da agricultura, como é uma cidade bem típica judaica, também a sua sinagoga, que também vai levar o nome do pai do barão, Ohel Yaakov, em nome do pai do barão de Rothschild. A família Aronson, uma das famílias de destaque na cidade de Zichron Yaakov, e ela vai ter relação com o que eu falei sobre agricultura, porque uma das relações com a agricultura, porque vai ter aqui o Aaron Aronson, que era um dos filhos da família, que era um engenheiro agrônomo. Ele faz um estudo, pesquisa, é um centro de pesquisas de agricultura na região, na parte baixa do Monte Carmel, e lá ele desenvolve e patenteia o que a gente chama o trigo domesticado, podemos chamar assim, domesticando o trigo para poder servir de plantio, porque vocês devem conhecer que antigamente a plantação de trigo e de outras espécies estavam adaptadas a lugares específicos, terras, climas específicos, e só lá nesses lugares dava certo. Então, o comércio era importante, senão, se você não tem isso, as pessoas morriam de fome. Então, o que ele faz? Ele desenvolve um patente, que também em alguns outros lugares do mundo foi desenvolvido, na época não tinha uma rede, um network que as pessoas sabiam o que um patenteou, o que outro patenteou, o que um descobriu, mas ele aqui no final do século XIX consegue descobrir a domesticação do trigo e funciona o plantio de trigo aqui e começa, isso soluciona muito o problema da fome também. Então, esse era um dos personagens. Logicamente que estamos falando de uma época que é o final do século XIX, o conflito que tem com os turcos, do domínio muçulmano aqui, que não gostam muito da chegada dos judeus que estão chegando na terra de Israel. Os impérios vizinhos já apoiam a chegada dos judeus aqui, a relação dos judeus do Império Britânico criam uma ligação muito forte e eles colocam dentro de Zichron Yaakov, nessas primeiras colônias, colocam os judeus para servirem de espiões, de passarem informação para o Império Britânico sobre as forças turcas, o domínio, quantas pessoas, e tem uma organização conhecida como Nili, uma organização secreta que passava informações, e em Zichron Yaakov tem um museu, que era a casa da família de Aronson, que eles eram, parte deles, integrantes desse grupo de espiões, podemos chamar assim, inclusive famosa história trágica da irmã, Sarah Aronson, que é presa pelos turcos, e ela, para não contar os segredos, onde estão os segredos, os rádios, a comunicação, quem são as pessoas do network que fazia parte desses grupos, ela acaba se matando dentro de casa, tem um slick, um esconderijo na casa, ela pega a arma, dá um tiro, se mata, pediu para tomar banho e os turcos deixaram, ela acaba se matando, e somente no século praticamente 21, parte dos túneis dos serviços secretos foram encontrados, tinha alguns conhecidos, outros menos conhecidos, né? E a casa deles é uma casa tombada histórica, é um museu que conta parte da história do Nili, parte da história da Aliyah Arishoná, desse período também, como era o serviço, a vida deles na questão, na relação com os muçulmanos, a questão também da agricultura. É um museu bem interessante, uma visita. A vinícola do Carmel, como a gente falou, que a princípio em 1882 começam os plantios das videiras, mas ainda não tinha uma vinícola própria, cada um produzia seu próprio vinho. No início, o intuito eram vinhos, como eu falei, vinhos celibatários, vinhos para festas. A cultura local era quase 400 anos de domínio muçulmano. Muçulmanos não bebem vinho, não tem, por lei, a permissão de beber álcool. Então, aqui não tem um histórico no domínio muçulmano de investimento para vinhos de degustação, principalmente, apenas restava para vinhos celibatários, judeus e cristãos, para cerimônias religiosas.
Aos poucos isso foi mudando e hoje temos aqui em Israel a Rota do Vinho e se tornou mais de 200 vinícolas, onde temos aqui atração, vinhos que são hoje destaques internacionais, alguns vendáveis, outros não vendáveis por conta do BDS, dos boicotes anti-judaicos, anti-israelenses, mas vinhos de qualidade que hoje em dia não tem mais a questão de ter um clima bom, porque hoje a gente pode produzir o clima que a gente quer dentro das salas frigoríficas ou refrigeradas. Aqui vocês podem ver, antigamente, era daqui, eu já visitei, era dentro de subsolos da terra, esses barris. Hoje em dia você não precisa fazer subsolo, tem no meio do deserto, tem hoje vinícolas que eles fazem salas refrigeradas e mantêm o clima com a temperatura igual dos altos da Itália ou da França, né? Hoje o que vai diferenciar é a qualidade da terra, a qualidade da água, né? Isso que vai diferenciar a produção das uvas. Então, temos aqui a vinícola do Carmel, temos um filminho logo que vocês vão ver, para poder ver melhor por cima como que é. Em 1903, tem uma coisa curiosa também, na virada do século, onde em Zichron Yaakov, que tinha um grupo que se organizou para fazer um tipo de um congresso, uma conferência, uma reunião entre os judeus que moravam na terra de Israel. Existia já, há quase 20 anos, o Congresso Sionista, que se reunia na Basileia a cada 2 anos, depois cada 4 anos. Os judeus do mundo se reuniam e tomavam as discussões sobre qual é o futuro do povo judeu e a terra de Israel. Essas eram as discussões, Theodor Herzl estava vivo ainda, tudo isso aí acontecia de discussões internacionais. E aqui na terra de Israel viviam judeus em várias cidades, nas Moshavot. Então eles resolveram fazer uma reunião deles e falar assim, vamos tratar de nós. O que os judeus do mundo estão pensando, deixa eles pensarem lá e tomarem as decisões, vamos fazer uma reunião nossa e discutir os nossos problemas reais aqui de fato. E eles se reúnem lá em Zichron Yaakov. Acabou a reunião e cada pessoas se dispersaram e ficaram um grupo pequeno. Esse grupo pequeno resolveu montar um outro grupo entre eles e falar assim, vamos montar aqui um sindicato. E nasce aí o Sindicato dos Professores, o primeiro sindicato que tem em Israel, montado de 1903, foi em Zichron Yaakov, e até hoje é ativo o Sindicato dos Professores, foi o início desse movimento que tem trabalhista, podemos chamar assim. O Barão de Rothschild, que investiu tanto e apostou tanto na cidade, ele, em 1954, foi trazido, morreu na França e é trazido para Israel, junto com a esposa, para ser enterrado. Montaram uma tumba nas terras que a família comprou, próximo, vizinho a Zichron Yaakov. Na verdade, uma reserva hoje florestal, um jardim enorme, uma montanha, com uma área verde muito grande, onde montaram lá um parque, um jardim, que se tornou a tumba famosa do Barão de Rothschild, que o que é curioso lá é que a família mantém até hoje, a família Rothschild administra um parque, como era o prazer da vida dele, era 2 coisas que ele gostava, que era o roseral do palácio da França, da família Rothschild, e das vinícolas. Então, aqui montaram um jardim, onde, nesse grande jardim, tem todos os tipos de espécies e estudos das espécies diferentes que tem de flores e de árvores. A gente tem aqui, vamos ver algumas delas, para vocês desfrutarem do espaço que tem. Vamos aumentar aqui. Toda essa parte, em um parque enorme, com 70 dunas, 70 mil dunas, 70 mil quilômetros quadrados, que tem uma área monstruosa, a entrada do parque aqui, árvores de todos os tipos de espécies diferentes, à entrada aparece o brasão da família Rothschild. Não sei se vocês conhecem um pouco da história, mas antigamente as pessoas não tinham sobrenome, então eles, para identificar, faziam um brasão. Aqui a gente tem o brasão da família Rothschild com 3 palavras, Concordia, Integritas e Indústria, que é traduzido como unidade, integridade e diligência, que eram parte da visão da família, do fundador do clã dos Rothschild, o famoso Meir, o Hersch Anschel, como ele era chamado. Ele, quando fundou o clã dele, ou escolheu o símbolo da família, ele tem 5 filhos,
ele faz aqui, como se estão aqui, 5 flechas num punho, era o símbolo principal, 5 filhos trabalhando juntos, cada um com uma direção. Ele manda um filho, era banqueiros, um filho para fica em Frankfurt com ele, da onde ele era, outro filho vai para Milão, outro vai para Paris, outro vai para Londres, outro vai para Viena, e assim 5 filiais do banco, e isso faz um boom de franquia na época, desenvolvendo o banco de uma maneira muito grande. E ele falava, uma flecha pode ser quebrada, mas 5 flechas juntas, difícil de ser quebrada, né? Então aqui tem alguns dos símbolos do brasão, tem aqui o leão, tem aqui o unicórnio, tem a águia, né, que era do principado que ele vivia na Alemanha, né, o leão como coragem. Tudo isso aqui fazia parte do brasão que ficou da família dos Rothschild. No parque em si tem uma parte que é visitada aberta e tem uma parte que não é visitada, que é a parte da montanha em si, que tem uma reserva florestal, administrada pela reserva florestal, com todos os tipos de animais silvestres, como vocês estão vendo aqui, além de toda a plantação, todo o material que tem um jardim de roseral, e tem de todos os tipos de outras áreas. Vamos ver um pouquinho sobre a cidade de Zichron agora. Queria que vocês tivessem a oportunidade de ver aéreamente, para entender aqui uma cidade que se encontra nas montanhas, aproximadamente 250 metros acima do nível do mar, com uma vista para o Mediterrâneo. Esse é o lugar escolhido para Moshavá, onde a tumba do Barão de Rothschild, para essa região. E para os moradores aí, a cidade nova e a cidade velha. Aqui temos a vinícola, né, que é a maior vinícola de Israel hoje, toda a parte dela tem 2 sedes. Essa é a sede principal, com o Mediterrâneo todo à frente. Plantios, muitas videiras, uma área de muita plantação de uvas ao redor. Não tem só a vinícola do Carmel, tem outras muitas vinícolas pequenas ao redor, Tisbe e outras muitas. Para quem gosta de vinho, essa é uma das opções de parada no caminho, toda a região repleta de plantio. E, na verdade, é uma parte da passagem entre o Mediterrâneo em direção à Galileia. A gente comentou isso, que o caminho via mares, que conectava o mar Mediterrâneo com o mar da Galileia, passa por entre as montanhas aqui do Carmel, que é exatamente onde está essa parte da cidade de Zichron. Aqui dá para ver por cima a vinícola. Aqui tem um hotel chamado Rancho do Barão, um hotel embaixo daquele hotel Elma. Toda a parte de plantios que tem aqui, bananais. Aqui tem muita plantação de banana, porque é uma região beira-mar, calor. Banana precisa de calor, então plantação de bananeira, toda aquela proteção que vocês viram é para evitar a evaporação de água. Aqui é o Rancho do Barão, lá em cima é o Hotel Elma, aqui à direita é o Hotel Elma, que é o Rancho do Barão. Hotéis que estão na encosta do Monte Carmel, com a vista para o mar Mediterrâneo. A cidade aqui tem o bairro chamado bairro do Éden. Éden significa aqui o Éden, o Jardim do Éden. E em frente, por outro lado, vai ter o bairro muçulmano da cidade vizinha, que se chama Paraíso, né? São bairros vizinhos entre as 2 montanhas, com a estrada que passa no meio. Essa é uma parte da nossa viagem para Zichron Yaakov, que é normalmente uma oportunidade para quem vai para Cesareia, terminar em Zichron Yaakov com degustação de vinho, com jantar no calçadão, na rua peatonal que tem, e terminar talvez o dia com o pôr do sol no Mediterrâneo. Temos aqui o Kibbutz Magan Michael, com essas piscinas que a gente vem aqui, são criação de peixes, piscicultura, que se encontra também nessa região. Também é parte desse kibbutz, além da parte agrícola, tem também de criação de peixe. Tudo uma região bastante interessante para se passear e visitar, que vocês vão ter oportunidade, se Deus quiser, na próxima oportunidade, de, estando no Viajando em Israel, poder parar aqui para ver. Muito bem. Se vocês quiserem aproveitar agora perguntas, a gente pode liberar o microfone, e aí vocês podem perguntar à vontade. Alguma pergunta? Posso perguntar? Deve. Obrigada, com prazer. Obrigado. Na entrada da cidade, Marcel, tem um portão que está escrito Shar
Ixi. Ishai. É o nome de um dos personagens. Era uma das famílias que ele era o responsável, né? Era a primeira casa que tinha e levou em nome dele o portão. Ishai. Não é Ishi, é Ishai. Ixai, tá. Oi, Mônica, pergunte. Oi, eu só quero falar que eu quero degustação de vinho, pôr do sol no Mediterrâneo. Eu vou sair. A gente organiza na viagem. Inclua, por favor. Vamos incluir no programa. Marcel, Muito bom mesmo. Oi. tudo bem? Fala, Marco. Oi. Então, semana passada, um amigo meu foi até Cesareia e achou que estava muito suja e abandonado. Está sabendo alguma coisa? Olha, é estranho saber se estava suja e abandonada. Abandonada com certeza, porque ela está 3 meses fechada. Estou saindo. Desde março, os parques estão fechados. Imaginei Deu? possível. Agora, abandonado eu entendo, mas sujo, não sei. Talvez o mar pode ter sujeira normal, de pessoas que tenham frequentado a praia e colocado sujeira aí. As ondas chegam em tudo quanto é lugar do Mediterrâneo. Mas é estranho. Estava fechado e a abertura dos parques é com número limitado. Hoje em dia, os parques não podem entrar um volume como antigamente. Entrava 1.000 pessoas. Hoje em dia, entram grupos pequenos. Abandonado, provavelmente, né? Porque não tem ninguém lá hoje. Se for abandonado, sujou por causa disso, por causa do abandono, é consequência. Olha, depende do que eles chamam de sujeira. As pessoas, quando falam sujeira aqui em Israel, tem que levar em consideração que a gente é um país de deserto. Eu costumo sempre falar isso. Às vezes eu olho aqui e falo, nossa, que sujeira. Aí você passa a mão, é areia. Areia, mas não de poeira. Não é que não faltou aquele lustramóveis. É porque é deserto. Eu vivo aqui, a 50 metros para minha esquerda, eu vejo o deserto da Judeia. Então, aqui a gente vive um clima de deserto, onde a areia do deserto se encontra em todo lugar. Meu carro, eu posso lavar ele agora. Amanhã de manhã ele está cheio de poeira do deserto. Ou seja, referente, quando a gente fala sujeira, depende comparado o quê, né? O brasileiro está acostumado com lustramóveis, o carro brilhando. Aqui não vai rolar isso, porque tem as nuvens do deserto e está o carro branco no dia seguinte. Branco de poeira. Tá bom, obrigado. Sim, mais perguntas? Muito obrigada, Marcel, parabéns. onde é que se consegue essa Obrigado. literatura de Eusébio? Obrigada, Marcelo. Obrigado. Qual a pergunta, Hélio? Onde que se consegue essa literatura de Eusébio? Em hebraico eu sei que tem. Eu posso pesquisar para você. Até logo, seu Jacó. Rose, um beijo. Eu posso pesquisar para você e te mando. Por favor. Eu também quero, viu? Eu também quero. Boa pergunta dele. Eu gostei. Tá bom, eu vou procurar, vou anotar aqui. Em hebraico eu sei que tem, e eu vou procurar saber se tem também se tem em português, eu não sei, em inglês com certeza. Alguma pergunta mais, pessoal? Quem quiser, eu posso mandar a gravação. É só me mandar o e-mail de quem quiser, o WhatsApp, e eu vou, daqui a pouquinho, baixar a gravação, vai levar um tempinho aqui até ela subir no YouTube, e mando para vocês. E Claudinha? Eu quero, Marcel. Obrigada, Marcel. Henrique. Muito bom. Obrigada, Marcel. Henrique. Obrigado, tá bom, obrigado. manda só, por favor, no WhatsApp. Marcel. Tchau. Obrigado. Vou te mandar. Obrigada, Vou te mandar. Um beijo, boa semana para vocês. Para você também. Tchau. Obrigado para vocês. Tchau. Tchau. Shavuot Tov, Marcel, mais tarde a gente se fala. Obrigado.